Olá, tudo bem? Para essa questão é interessante a gente lembrar que um solenoide, que também pode ser chamado de bobina, nada mais é do que várias espiras que são agrupadas uma ao lado da outra e elas são conectadas. Então aqui a gente tem uma espira, aqui a gente tem outra espira, aqui a gente tem outra espira e assim por adiante. São várias espiras juntas. E o que é uma espira? Nada mais é do que um círculo feito de material condutor, tá? Geralmente é em círculos, né? Pode ser quadrada também, não tem problema, tá? Mas aqui a gente trata para a bobina e o solenoide são circulares, tá? Então a gente vai considerar aqui um círculo feito de material condutor. No caso aqui, né, vem da outra espira que já está conectada aqui. E aqui vai para outra espira que está conectada indo lá para trás, né? Então o que que vai acontecer? Quando existe, né, essa espira, esse solenoide funcionando, ele vai ter uma corrente elétrica percorrendo ele, né? A gente pode considerar a corrente elétrica tanto pelo sentido real quanto pelo convencional, vai dar a mesma conclusão, tá? Aqui eu vou considerar o sentido real, mas depois eu faço o sentido convencional com você também. No sentido real, a gente considera que são vários elétrons, né, percorrendo essa espira em um caminho ordenado. Afinal, a corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado de elétrons ao longo de um fio condutor. Então, os elétrons vão se movendo aqui normalmente. E daí a gente pode pensar, cada um desses elétrons é uma carga pontual negativa, né? E como toda carga pontual, produz as suas linhas de campo elétrico. A gente sabe que, pela questão das diferenças de potencial e tudo mais, as cargas positivas, elas geram linhas de campo divergentes, ou seja, linhas de campo saindo. E as cargas negativas, elas geram linhas de campo elétrico convergentes, ou seja, as linhas de campo entram dentro da carga. Tá? Então, cada um desses elétrons, essas bolinhas no caso seriam os elétrons, eu desenhei para representar os elétrons. Cada um desses elétrons terá uma formação de um campo elétrico, né? Aí aqui a gente tem, ó, aqui eu considerei o centro, né? Cada um deles vai formar uma linha de campo elétrico apontando para eles, né? Já que o campo é convergente. Se a gente analisar, cada uma dessas linhas vai ter a outra linha diametralmente oposta. Por exemplo, essa linha tem essa linha que já se anula, essa linha tem essa linha que se anula, essa linha tem essa que se anula, essa tem essa que se anula, essa daqui tem essa daqui que se anula. Elas deveriam estar mais regulares, né? Mas como o desenho é à mão livre, não é perfeito. Então, cada uma dessas linhas de campo que são formadas, elas têm a outra linha, né, que vai se anular. Conforme essas linhas vão se anulando, né, já que essa espira é um círculo perfeito, no caso, né, que daí a distância é a mesma e tal. Então, a gente tem que elas vão se anular de forma que o campo elétrico resultante seja nulo. Tá? Essas, no caso, as outras linhas que vêm para cá, elas também acabam se anulando igual, tá? As demais linhas que formam a carga. E aqui, já na questão exterior, aí a gente já não tem mais o resultante nulo. Aí é dado pela soma vetorial, tá? Ó, seriam essas linhas aqui de campo, que nem a gente também pode pensar que se anula e tal. Aí, no sentido convencional, seriam várias cargas positivas, né? Porque lembra o sentido real da corrente elétrica, são os elétrons percorrendo para um lado e o sentido convencional são os prótons percorrendo para o outro lado. São apenas considerações que são feitas pela corrente elétrica. De qualquer forma, as linhas de campo magnético, linhas de campo elétrico se dão dessa forma, tá? Todas apontando para o centro, agora que é uma carga positiva, as linhas são divergentes, e da mesma forma cada uma terá a sua oposta para se anular, né? Cada linha aqui vai ter a outra linha que vai ser oposta e vai gerar uma anulação aí pela soma vetorial, de forma que o campo também seja zero. Então, a nossa conclusão de que o campo elétrico é nulo
provém, né, da consciência de que cada uma dessas cargas que vai formar a corrente elétrica, seja no sentido real, seja no convencional, vai gerar linhas de campo elétrico dessa forma, ou divergente ou convergente, de forma que essas linhas acabem se anulando, porque campo elétrico é uma grandeza vetorial, grandeza dada por módulo, direção e sentido. Logo, a soma que a gente faz é sempre a soma vetorial. Vetores que possuem o mesmo valor e sentidos opostos na mesma direção se anulam, gerando o vetor resultante nulo. Como todos eles, né, mesma carga, mesma distância, tudo igual, mesmo meio, então os valores dos campos são iguais. Logo, pelo fato de estarem a distâncias iguais, né, do centro até a extremidade e estarem em sentidos opostos, eles vão se anulando. Conforme eles se anulam, aí gera o campo elétrico nulo. E é por isso que o campo elétrico nas bobinas é nulo, né? Porque são várias espiras, cada uma dessas espiras com um campo elétrico nulo. E nas espiras a gente também pode pensar, né, quando é só um círculo, a gente também pode pensar que no seu interior o campo elétrico é nulo. Tá? Da mesma forma que em bobinas e solenoides acontece a mesma coisa, porque sempre que eu tenho um elétron, ou próton, né, depende do sentido de corrente que você considera, a produção desse campo elétrico vai ter outra carga diametralmente oposta que vai produzir um campo elétrico na mesma direção e sentido oposto, de forma que se anulem e gerem um resultante nulo, tá? Então é por esse motivo aqui que a gente tem o campo elétrico nulo.